noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo. Só não tem data, mas está ali no relógio. Dia 26 de abril. São 21 horas, e 17 minutos. Pastor, que pregação, mas essa hora, teve louvor, teve oração inicial, teve o hino da harpa, teve a palavra introdutória pelo Leonan, né? E agora nós vamos pregar para você o discurso dessa noite. Amém? Senta ali, pastora Rosa, naquele cantinho ali. Tá muito calor, pastor. Pode ficar naquele cantinho que ali está fresquinho. Amém? Amém. Jesus, ele vai te aquecer. Deus é maravilhoso, não é verdade? Verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer formar em você o caráter dele. Ele quer formar em você, jovem, criança, ancião, o caráter dele. Tem pessoas, pastora Rose, que elas acham que já é velha demais para servir a Deus. Tem pessoas que ela cometeu um erro, pastora Rose. Ela não suportou aquele erro e abandonou os caminhos de Jesus, achando que Jesus não ia perdoá-la. Jesus, ele não morreu na cruz, meu amigo, minha amiga, a não ser para perdoar você, para perdoar a mim. Nós, muitas das vezes, pastores, bispos, líderes, somos duros nas palavras de exortação, porque é necessário. Nós, está muito alto o fundo? Ou está dando para relaxar? Nós precisamos desejar ser testemunha de Jesus. Jesus, ele escolheu você. Você tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos procedimentos, com as nossas falácias. Porque muitas das vezes as nossas falácias, na empolgação, falamos coisas que não era para falar. Você tem que ter cuidado, você tem que guardar os seus pensamentos. Nós temos que guardar os nossos pensamentos. O Senhor Jesus, ele te escolheu. Deixa eu falar uma coisa para você que me acompanha através das redes sociais. Vocês que estão aqui presentes, jovens, crianças, adolescentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele escolheu você porque ele sabia que poderia usar a sua vida para poder ajudar outras pessoas. Mas você precisa desejar mudar. A mudança, ela não é uma mudança como mágica. A mudança é na medida que eu me entrego. Você já comeu angu doce? Como é que você come angu doce? Por onde? Pelas beiradas. É assim a transformação de um homem e de uma mulher de Deus. É aos poucos. Você não enfia logo no meio uma colher. Não vai aguentar, só se tu for doido. Mas você vai comendo pelas beiradas até você se deliciar com aquele angu de coco doce feito com leite.
aqueles coco por dentro, coco ralado mesmo, aquele raladão, não é aquele comprado ressecado não. Não é uma coisa gostosa? Deu vontade de comer isso agora, né? E Deus, ele escolheu você. Se você soubesse, você sabe por causa de que nós líderes, muitas das vezes ficamos zangados, irados, porque você não vem buscar, porque você não se entrega, é porque nós sabemos o poder que é de ser um escolhido de Deus. Aleluia. Deus, ele te escolheu com um propósito, meu amigo. Desperta para isso. Deixa Deus fazer um trabalho em você. Deus, ele nos deu uma direção. Deus, ele nos deu uma palavra. E essa palavra precisa ser ministrada. O próprio Isaías falou. Quem ouviu a nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Não é verdade? Deus, ele te escolheu. Ele não te escolheu para você ser uma pessoa normal. Nós não somos normais. Você sabe disso. Você não é normal. Você não consegue mais se alinhar aos desejos deste mundo. Por mais que você deseja, mas você não é mais aceito por esse mundo, porque você foi marcado, meu amigo. E você, muitas das vezes, está declinado às vontades dessa terra, que não agrada a Deus. Deus, ele te chamou aqui hoje, através desse discurso que nós estamos fazendo, para dizer para você: eu preciso de você. Eu conto com você, obreiro, obreira, pastor, bispo, diácono, presbítero, ancião, pessoa normal, um servo normal, uma pessoa normal que vem à igreja, que não tem título, mas você foi escolhido com este propósito, porque muitas das vezes, aonde você consegue entrar, nós não conseguimos entrar. A palavra que você pode expressar, muitos não vão nos ouvir, mas Deus vai usar você. Deus, ele escolheu você para você ser um referencial dele dentro da tua casa. Aleluia. Eu não posso entrar dentro da tua casa e mudar as normas da tua casa, mas você pode mudar as normas da tua casa através de oração, jejum. É por isso que Jesus, ele escolheu você para ser uma testemunha. O que é uma testemunha? Ela vai falar daquilo que ela ouviu e daquilo que ela viu. Você tem visto Jesus na sua vida? Eu não estou falando de bênçãos. Eu não estou falando de respostas materiais. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de você conseguir ter um relacionamento com Jesus e Ele contar para você as coisas. Você sabia que Jesus é assim? Ele fala para você. Nós, ministros do altar, eu estava até agora criando uns banners, né? Já estava criado, que o obreiro João me pediu, sobre missões da obra, missões dos projetos, e acabei criando uns banners só missões dos ministros do altar. Tudo que você faz é uma missão. Não desperdice esse amor que Deus tem por você. Não. O Senhor Jesus, ele te escolheu para poder ser um ministro dele. Ministro de quê?
pastor? Ministro da mídia, ministra da cozinha, ministro dos jovens, ministra do apoio. Deus escolheu você, ministro para aconselhar, ministro para ensinar. Você vê que coisa maravilhosa nós ensinando essas crianças como se pronunciar para o público que necessita da palavra de Deus. Talvez para você não fez muito sentido o que ele leu, mas quando chegar lá naquele coração que estava esperando essa palavra, tem gente que está esperando uma palavra que vai sair da tua boca, ó. Uma só palavra basta. Uma autoridade falou, um ministro do governo pretoriano falou. Uma palavra. Às vezes você desperdiça tantas palavras falando besteira, fazendo fofoca, falando mal dos outros, mas não tem coragem de delegar uma palavra de salvação para os carentes necessitados. O segredo das conquistas material é você dar. Você tem dado o seu tempo para as pessoas? Você tem gastado o seu tempo em ouvir os problemas das pessoas? Ou você é aquele que só se preocupa com a lã que as ovelhas produzem? E depois larga ela lá, tremendo naquele frio, né? Já viu as ovelhinhas sem lã? Peladinha, né? Só com aquele pelo, aquela pele vermelhinha e né? Aqueles fiapinhos de lã branca bem curtinho. Naquele frio. Jesus, ele escolheu você para salvar. Ontem eu chamei a atenção do meu filho por algo. E o meu coração, a minha alma ficou triste. Mas ele entendeu. Mas a minha alma ficou triste, porque o nosso prazer não é ficar chamando a atenção de ninguém. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer, mas se o amor não te repreender, quem vai te repreender? Quando teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio, teu parente ou alguém chama a sua atenção, é porque está te amando. Às vezes você acha que quer se meter na tua vida, quer se meter no sua maneira de viver. Mas nós que servemos Jesus, existem regras, existem leis para nós que servemos Jesus e leis para a nossa sociedade. Tanto é que cada dia se cria uma lei, cada dia se forma uma lei, muitas das vezes até mesmo contra o povo mesmo, contra as famílias. Hoje os pais não podem mais educar os seus filhos batendo, porque existe um órgão que pode levar seu filho para um lugar, uma briga. Então, se nós temos a oportunidade dessas crianças virem, esses jovens virem, esses adolescentes virem até você, não tenta ensinar as coisas ruins que você aprendeu, que só fez você sofrer. Você quer viver o que você viveu anteriormente? Sendo mexido, lesado, maltratado, humilhado, humilhada, espancado, espancada, colocado como um verdadeiro escravo. Você quer isso? Para as pessoas que você é um exemplo? As pessoas, elas têm que olhar para nós e tem que ter alívio
e falar assim: servir Jesus não é fácil, mas Jesus, ele está com a gente todo instante. Você vê a oração daquela criança do Benjamim? Misericórdia, que autoridade! A mãe já tinha profetizado que aos 7 anos ele pregaria a palavra de Deus, e ele estava fazendo o que lá, com 7 anos? Pregando a palavra de Deus. Eu sei que a vida não é fácil. A vida, ela não é o quê? Fácil. Mas você precisa entender que tudo que é bom, existe um preço. Talvez você está aqui, talvez sua cabeça está cheia de informações, cheia de interrogações. Nós estamos vivendo em um século onde os pensamentos eles têm entrado em colapso. É o famoso pensamento acelerado. A pessoa ela não consegue pensar uma coisa por vez, ela quer pensar 30 coisas por vez. Daqui a pouco ela dá até ataque de como é que se dá? Trauma no cérebro. Ela acaba infartando. Porque quer muita coisa. A pastora Rose uma vez perguntou para mim: você está pensando em quê? Que ela me viu distante, pensando. Você sabe o que eu estava pensando? Em nada. Eu me desliguei do mundo real para me fortalecer, pensando em nada. E ela falou para mim assim: queria eu não pensar em nada. Isso é um dom que o Espírito Santo ele te dá. O Espírito Santo, se você permitir ele te guiar, ele vai te guiar. Ele vai te ajudar. Olha o que a palavra dele diz aqui no tema de hoje. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha o que está escrito aqui em Atos 1. Qual é o nome, o tema de hoje? Você é testemunha de Jesus? Para ser testemunha de Jesus, você precisa ter o quê? 3 letras. Atos. Amém. Atos dos Apóstolos. Atos de Ivanildo, Atos de Rose, Atos de José Inácio, Atos de João, Atos de Thaís, Atos de Leonan e Leonardo. E você que nos acompanha, qual tem sido os seus atos? Com juízo ou sem juízo? Com prudência ou sem prudência? Olha o que diz aí, ó. Deixa eu ler aqui no site aqui para a gente entrar. Diz assim, ó: hoje vivemos em um tempo onde muitos dizem que são cristãos, mas poucos vivem como verdadeiro testemunho de Jesus. Ser testemunho não é só ir à igreja, não é só cantar, louvar, não é só postar versículos. Ser testemunha é viver algo real com Deus, ao ponto de outras pessoas verem Jesus em você e querer seguir quem? Jesus. Será que as pessoas têm tido desejo de seguir Jesus por causa do seu exemplo? Eu ouvi algo agora, há poucos dias agora, sobre o obreiro João. Chegou para mim uma informação, porque chega tudo para mim, não tem jeito, pessoal. É necessário que chega. Por mais que você fale assim, não era para ter chegado, mas tem que chegar para a liderança o que está acontecendo. Ou não é? Sim. Falaram assim, um garoto xingou, e quem é que estava perto? O obreiro João. A mãe imediatamente o repreendeu e falou: ele não é igual vocês. Não foi isso que aconteceu? Ele não é igual vocês, ele é um menino
jovem transformado. Não sei se foi nessa linguagem, mas eu estou expressando na minha. Porque viram nele o quê? Os atos de Jesus. Uma mudança de comportamento. E muitos vão tentar dizer que não mudou, que ele é grosso, que ele é ignorante. Geralmente isso vai vir de dentro da igreja, nunca vai ser lá de fora. Que ele é grosso, que ele ainda é explosivo. Mas vai ser mole? Vai ser banana? Vai ser crente chuchu? Nutella? É cara de leão, meu amigo. Mexeu com o leão, eu falo pro meu filho, não mexe com o leão. Deixa o leão quieto. Não mexa com o leão. O leão alimentado no seu covil fica calminho. Mexeu com o leão, meu amigo, não queira ver o leão agitado, porque não é bom. O leão chegou agitado, a pastora Rosilongo jogou o joelho no chão. Senhor, tem misericórdia, calma, fera. Eu percebi que foi a oração. Eu parei por causa da oração. E é assim que funciona. Se você não usar o poder da fé, você fica a pé. Aí diz aí, ó. Olha o que está escrito. Está escrito assim, ó. Lá no versículo 8. Diz assim. Eu vou ler no versículo 6. A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será que o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe vocês conhecer tempo ou época que o Pai fixou pela sua autoridade. Amém? Amém. Mas no 8, vocês receberão o quê? A virtude do Espírito Santo. Na minha Bíblia está escrito poder. Poder para quê? Para ser diferente. Poder para quê? Para mudar de pensamento. Poder para quê? Para mudar comportamento. Poder para quê? Para mudar linguagens. Sua linguagem tem que mudar. Ah, mas quem é que não xinga? Chegaram uma vez e falaram aí: quem é que não xinga? Você que xinga, nós não xingamos. Você ainda tem o espírito do xingamento dentro de você? Está dentro de você ainda essa entidade do palavrão. Por isso que você xinga. Mas nós que vivemos uma vida pautada para ser testemunha de Jesus, nós não vamos viver segundo o percurso que nós vivíamos. Nós já temos um currículo antigo para você não viver ele novamente. Amém? Amém? Aí no versículo diz aí: poder. Amém? Amém? Ao descer, vai receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Falou que ia batizar? Falou que ia selar? Ele só ia o quê? Então, quando ele desce sobre você, você muda sim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, no início de tudo, ele não podia o quê? Fazer nada, porque lá era sem forma e ele pairava sobre o quê? As águas. E a Bíblia diz que quando Deus delegou uma palavra pela sua autoridade, o Espírito Santo começou o quê? A formar todas as coisas. Passou a ter céu, passou a ter dia, noite, passou a ter tudo. Quando ele formou o homem da terra, do barro, ele soprou o que naquele homem? Alma, o espírito. E quem é que foi que gerou a vida naquele corpo inértil, morto? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele consegue sim, pastora Rose, transformar uma pessoa antes do batismo.
antes dela ser selada nele. Porque está escrito: não mais, mais no 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Então significa que você tem que ser testemunha em tudo quanto é lugar, meu amigo. Não adianta aqui na igreja você santo e em casa ser um demônio. Aí você tem dupla personalidade na igreja de crente e personalidade em casa de demônio. E o povo vê você. As pessoas observam você. Quem é mais observado são os cristãos, se você não sabe. Quem é mais observado são quem? Os cristãos. E se você não tiver hábil para poder ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo pairar sobre você, você não vai ser transformado, você não vai ser mudado. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo, ele precisa que você o quê? Seja testemunha dele. Aí diz assim, ó, no site: a testemunha recebe poder. Antes de enviar Jesus, vocês vão receber o quê? Antes de enviar Jesus, disse: vocês receberão poder. Isso significa, não é na força humana, não é na emoção, é pelo Espírito Santo. Tem gente tentando viver vida cristã sem poder, e pode isto, e por isso vivem caindo. Quem tem o Espírito Santo vive diferente. Amém? Amém. Aí, para mim poder finalizar aqui, que a pastora Rosa vai entrar, aí diz assim, ó: hoje Deus está perguntando: você é realmente minha testemunha? Ou só conhece de ouvir falar? Talvez você está apagado, está com vergonha, está vivendo de uma vida dupla, mas hoje é dia de mudança. Amém? Você precisa mudar. Você precisa desejar mudar para que Deus possa te transformar. Nada é transformado, é o que eu estava falando para o obreiro João hoje. Como é que um diamante é feito? Pela pressão de dentro da terra. Aquela pressão cria uma reação química e produz o quê? O diamante. Como é que o ouro, ele é ouro puro? É pela pressão do fogo. O fogo queima ele de uma tal maneira que ele joga toda a impureza para onde? Para fora. Então, quando o fogo do Espírito Santo nos queima, é natural que nós joga tudo para fora. Você sabe, olha só, eu vou saber o dia que você está mudando. Eu vou saber quando você sentar comigo e contar seu passado negro, seus passados negros. Aí eu vou saber que você está mudando. Eu vou saber que você está mudando. É a única maneira de você mudar, é quando o fogo queima. E o que joga para fora? O passado negro. Ah não, pastor, não. Então você ainda vive nele. Mesmo na igreja, você ainda vive nele. Mesmo na igreja, você ainda vive com esse passado escuro dentro de você. Você sabe por quê? Porque você nunca confessou ele. Você nunca falou dele. Você nunca falou dele. Falar para estranho é uma coisa, falar para os seus líderes é outra coisa.
Eu lembro uma vez que eu falei assim para duas moças: você quer mudar? Procure a pastora Rose e conte tudo para ela o que está dentro de você. Tudo! Do início ao fim. Ela te procurou e vive perturbada até o dia de hoje, as duas. Porque elas não queriam jogar para fora aquela sujeira. Ela não quis que o fogo queimasse aquela sujeira. A única maneira de você saber se você é ouro ou palha é através do fogo. E você guarda com unhas e dentes esse passado. E de vez em quando fica como? Relembrando este passado, vivenciando esse passado. Não tem ódio do passado, não tem raiva daquela vida negra que você viveu. É por isso que esse mal não sai de dentro de você. Você alimenta essa entidade através disso. É um demônio. O demônio ele só pode ser alimentado através de quê? Comida. E o que é a comida que alimenta ele? A negridão, o pecado, a mentira. Aí você vira e mexe, é tentado por este mal. Se não pratica, mas deseja. E a única maneira de você se libertar e ser testemunha é confessando essa negridão que há anos você carrega e você se orgulha disso. Você se orgulha da sua negridão. Você se orgulha do que você fazia. Você se orgulha do que você era. Você diz que faria diferença. Fazia diferença. Como é que se faz a diferença na negridão? Eu conheço um homem, pastora Rosa. O nome dele era Bill. Ele servia comigo e com a minha esposa. Quando ele cantava sobre as loucuras de feitiço que ele fazia para as pessoas, ele contava como, pastora Rosa? Com prazer e desejo. Com prazer e alegria. Um belo de um dia, o homem de Deus fez uma reunião ministerial, pediu: se você tem alguma coisa contra o seu irmão que você vê nele, você bota no papelzinho e coloca no gasofilato, para a gente poder resolver o problema. Só saiu o nome de quem? Só saiu o nome de quem, pessoal? Dele. Em uma reunião de sexta-feira, portas fechadas, o couro comeu. O que apareceu, pastor Rosa? Entidades. Uma entidade escondida. Falou que estava lá, ó. Desde o início. Cadê o Bill? Cadê o Bill? Já foi. Deus está te dando uma chance. O Espírito Santo não me fez lembrar disso à toa. Você não muda porque você não quer confessar seus pecados. Você não muda porque você gosta dos pecados que você vivia. Você tem prazer nisso. Se não guarda alguma coisa que faça lembrar ele. Algum objeto, fotos, touca, mensagem, vídeo. É por isso que o mal está dentro de você. O mal está dentro de você, sentado no trono do seu coração. Por isso que o Espírito Santo ele paira, mas não consegue o quê? Descer. Ele só paira, porque você está sem forma e vazio. Vamos ler, está escrito lá em Gênesis, diz assim, ó. Olha só o que está escrito lá em Gênesis. Olha só, o primeiro capítulo de Gênesis diz assim: a terra, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia o quê? Trevas. Sobre o quê? A face, treva, face, na mente, na cabeça.
do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Mas não mudou. Só mudou quando Deus o quê? Falou: haja luz. Se você quer mudar, você que está aí do outro lado, você fala: pastor, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, eu sou um bispo, mas eu vivo perturbado, eu não tenho paz, sabe? Eu vivo vivenciando os meus pecados de antigamente, tendo prazer, tendo desejo, tendo lembranças. Vira e mexe, essas lembranças vêm sobre mim. Eu até sonho, e quando eu acordo, eu fico chateado quando alguém me acorda, porque eu queria completar o meu sonho. Satanás está agindo dentro de você. Ele não está pairando sobre você. Quem está pairando é quem? O Espírito Santo. Pastor, que palavras duras é essa? Como é que o senhor fala isso? Porque você não mudou. Você não muda. 10, 20, 30 anos e não muda. Eu lembro uma vez, uma companheira de trabalho, ela servia com a gente. Um belo de um dia, na Santa Ceia, o que aconteceu, pastora Rosa? Manifestou com a entidade. Ela manifestou com uma entidade. Até o dia de hoje ela nunca se recuperou. Você sabe por causa de quê? Porque não tem desejo de confessar o que está dentro de si. Não tem desejo de confessar as negridões. A gente só muda quando a gente joga essa comida podre para fora. O cachorro, quando ele come uma comida que faz mal, ele faz o quê? Faz o quê? Ele joga para fora. E depois ele faz o quê? Ele come de novo. É assim que funciona. Muitos homens e mulheres de Deus, muitos cristãos estão comendo aquela comida podre de novo. E o diabo fala que isso não tem nada a ver. O diabo só está esperando isso para ceifar. Só isso aqui. Para ceifar. Só isso aqui. Só isso aqui. Da sua parte. Deus sabe que esse desejo está crescendo dentro de você. Você tenta disfarçar, mas quando você não está perto das autoridades, você revela de fato e de verdade quem é? Você. Sem disfarce. Deus está te dando uma chance. Você é testemunha de Jesus ou testemunha de Satanás? Jesus está te dando uma chance, meu amigo. Jesus está te dando uma oportunidade. Diz aqui, ó, talvez você está apagado, está envergonhado, está vivendo uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, mas fora da igreja você é outra. Jesus está te dando uma chance. Jesus está te dando uma oportunidade para você vencer. E eu aconselho você a tomar uma decisão o mais rápido possível. Até aqui o Espírito Santo me usou. Palma para Jesus.